interessante essa questão de eu descobrir a adoção, porque eu era arrogante demais e muito ignorante nessa questão de família. E com essa descoberta, foi interessante que, embora exista curiosidade sobre a minha família biológica, o que eu tenho mais é saudades dos meus pais que me criaram. Eu acho que eu aprendi a amá-los, ironicamente, após a morte deles. Agora que eu me sinto como filha e da minha parte, porque eles sempre foram pais, né? Então, agora que eu queria poder agradecer, não tenho como. E não tenho nem como saber se esses sonhos, eles são concretos ou não, são produções da minha cabeça. Coisa interessante, é, até por, hipoteticamente, tentar o contato com a minha mãe, né, por psicografias, eu um dia eu estava chorando muito, com saudades, e eu lembro que eu ficava pensando no espaço para psicografia. Eu pensava assim, eu não mereço receber uma carta, mas eu queria um mínimo contato para saber que a minha mãe continua viva e que eu terei outra chance. Bom, isso foi num dia e foi dentro lá do espaço, né, do Allan Kardec. E daí eu lembro que no outro dia eu encontrei minha mãe tinha dado para o meu filho, para um dos meus filhos, um papagaio. É daqueles de colocar a mão e fazer teatrinho, né? E era uma peça antiquíssima, que na verdade eu nem sabia que ainda estava aqui em casa. Muda tanto de casa e, enfim, por ser até uma peça pequena, né? Mas essa peça tinha sumido e eu não lembrava mais dela. E, e daí, varrendo a casa no dia seguinte, esse papagaio apareceu. Interessante que por ele estar embaixo da cama, não que embaixo da cama não seja sempre limpo, mas era para ele ter algum tipo de poeirinha, mas ele estava intacto. E não para por aí. No mesmo dia, eu fui tirar os tapetes do carro e caiu lá um brinco, eu creio que seja bijuteria mesmo, mas de pérolazinha. Eu até pensei, meu filho anda com esse carro, eu pensei, eu acho que ele foi namorar alguém, né? Mas ele disse que não, que ele não era de ninguém que ele conhecesse. E daí, depois de um tempo, eu me lembrei que quando eu era pequenininha, minha mãe me deu um brinco de pérolas, que eu usei até a pérola por ser viva, né? Ela vai tendo o desgaste natural. Então eu usei até praticamente essa pérola sumir. Eu acredito que eu melhorei muito como pessoa e até com o problema que eu tenho, que é o transtorno bipolar e também a hiperatividade com TDAH. Eu creio que eu melhorei muito depois dos sonhos que eu tive, principalmente com a minha mãe. Inclusive, se eu contar a vida toda, eu comecei a ter paz a partir dos 45 anos, que a paz começou a surgir gradualmente na minha vida. Até porque por muito tempo eu nem sabia o que eu tinha, sabia que era diferente, mas não sabia o que era. Uma coisa interessante, depois que eu criei esse tipo de consciência e por conta desses sonhos, eu saí daquela situação semi-ateísta, eu diria que eu nunca fui ateia, mas fui quase. E fiz o caminho para tentar compreender a espiritualidade.
Então, assim, eu ouço muitos, os espíritas, os kardecistas, a Umbanda, o Candomblé, os ufólogos, né? Até porque ufólogos são pesquisadores. Ouço muitos que falam sobre a espiritualidade. Bem, eu não tenho nenhuma religião nesse momento, não sei se um dia voltarei a ter. Sempre a gente vê algumas incoerências, pelo menos no âmbito da lógica. Perdi a arrogância do passado. Estou conhecendo uma outra fase agora. Gosto assim de pessoas espiritualistas sensatas, quando elas nos fornecem condições de continuar crescendo. E até por isso eu estou fazendo esse vídeo. Se calhar alguém por aqui, né, e o meu compartilhar de experiência puder ajudar, fico feliz. Creio que é essa a nossa missão aqui: aprender, compartilhar o que sabemos e ir crescendo, né? Bom, é só.